Olá pessoal do terceiro ano, essa é a aula 3 sobre a Primeira República. Lembrando que já passaram aí algumas semanas desde a aula 2, então vamos tentar dar uma relembrada aí nas duas aulas, vendo o vídeo da aula 1 e o vídeo da aula 2. Então estamos falando de Primeira República, 1898 a 1930. Vídeo 1 falamos sobre os conceitos políticos. No vídeo 2, algumas curiosidades, algumas políticas da época. Falamos um pouquinho da borracha, da industrialização, etc. E agora, nessa aula 3, nós vamos falar sobre os movimentos de resistência, né? Como alguns grupos resistiram à política da Primeira República. Então, vamos falar nesta aula de 3 deles: o contestado, Canudos e o cangaço. O que os 3 têm em comum? Serem movimentos no campo, na zona rural. Então não tivemos na cidade? Tivemos. Na cidade vamos ter vários, que nós vamos ver na aula 4. Então, começando pelo mais famoso deles, Canudos, né? Que é uma região do Nordeste brasileiro, uma região bem pobre, logicamente, do sertão nordestino. Então, Canudos vai ser um movimento messiânico, né? O que é um movimento messiânico? Ele se baseia na figura do Messias, que é a crença naquela pessoa que vai salvar a humanidade de todos os males. Então, é o Messias, o enviado de Deus. Então, tanto Canudos quanto Contestado vão ter esse caráter messiânico nas figuras de Antônio Conselheiro, em Canudos, e de Zé Maria, no Contestado. Então, Antônio Conselheiro, quem é este cara? Quem é esse sujeito? Ele é um sujeito que nasceu lá no Ceará, Quixeramobim, o nome da cidade que ele nasceu. Ele foi professor durante sua vida, ele foi caixeiro viajante, né, que vai levando mercadorias e notícias para lá e para cá, o que faz com que ele se desenvolva essa capacidade de falar junto com ser professor. E ele também vai ser um rábula, que é uma espécie de advogado dos pobres. Então ele sempre se propôs a estar aí levando algo de bom para a população mais humilde, né? Ele vai perder tudo que ele tem, ele faz alguns negócios ruins, ele se endivida e perde sua casa, seus bens. E ele decide mudar completamente sua vida. Então ele abandona a cidade e vai percorrer o sertão nordestino, levando palavras de esperança para a população mais humilde, né? Aquela pessoa que nunca teve ninguém olhando por ela, né? Então ele vai chegar em cidades extremamente pobres, onde as pessoas são exploradas pelos coronéis nordestinos, e ele vai levar uma palavra de esperança e a ideia dele de uma vida comunitária. Primeiramente, ele vai fazer isso através dos multirões. Ele organiza nas cidades por onde ele passa multirões para erguer igreja, fazer muro no cemitério, arrumar uma casa de alguma pessoa mais necessitada, abrir uma rua. Então ele vai fazer esses multirões, onde ele vai conseguir muitas pessoas, muitos adeptos à sua ideia, e esses adeptos vão segui-lo de cidade em cidade. Então ele percorre o sertão, várias cidades. Cada cidade que ele vai, ele junta mais um número de seguidores a ele. Até que ele se cansa, vamos por assim, né, dessas andanças pelo sertão. Ele passa às margens do rio Vaza Barris, onde ele vê uma fazenda abandonada chamada Belo Monte. E ele vai entrar nesta fazenda. É um antigo engenho de açúcar abandonado pelo seu dono, que veio para São Paulo plantar café. E eles invadem, entre aspas, essa fazenda. Nessa fazenda eles vão construir uma vida melhor para eles. O arraial baseado na vida comunitária. Ou seja, você como indivíduo tem como tarefa preservar o bem do grupo, né? Então você como indivíduo tem a tarefa de preservar a vida de todos. Não pensar só em si, como a maioria de nós fazemos, né? A preocupação individual. Para eles é a vida comunitária. Então eles vão se propor à agricultura,
né, fortíssima lá, e a criação de animais, principalmente do bode, da onde eles fazem o couro, que eles vão trocar, que vai ser o principal produto ali de troca de Belo Monte com as outras cidades vizinhas, povoados vizinhos. Então eles existem esse comércio entre eles e os outros povoados. Então eles participam ativamente da economia, né? Só que Antônio Conselheiro, ele se baseia, então a vida ali em Canudos, em Belo Monte, vai se basear pelas regras da Bíblia. Então a Bíblia vai ser a fonte de lei de tudo em Belo Monte, né? Então a bebida é proibida, o jogo é proibido, a prostituição é proibida, mas outras coisas também são proibidas por ele, como por exemplo pagar imposto. Ele não acredita em imposto para a república, porque ele é um monarquista. A ideia do direito divino dos reis, né, da figura enviada por Deus para governar as pessoas, coisa que a república não tem. República são os homens que escolhem seu representante. Então ele não aceita a república, ele é um monarquista e se recusa a pagar imposto. Além disso, por mais que essa vida em Belo Monte não seduza nós, privilegiados que somos, aquelas pessoas extremamente pobres da região, vem uma melhoria de vida gigantesca lá. Então eles abandonam as fazendas, onde trabalhavam para o coronel, e vão viver em Belo Monte, diminuindo a mão de obra do coronel. E como a gente já viu, mexer com o coronel não dá muito certo. Então vai ser proposta o fim de Canudos. Então o governo estadual vai enviar 3 expedições para derrotar Canudos. E as 3 são derrotadas pelos habitantes do Arraial. Essas 3 são derrotadas, o que cai como uma bomba no governo, que passa a ser mal visto e criticado. Como é que um governo não consegue derrubar um bando de sertanejos armados por foice e martelo? Então não dá não. Então cai muito mal na República, o presidente Rodrigues Alves intervém e ele manda o exército para Canudos para destruir Canudos. Inicialmente esse exército na 4ª expedição também não consegue invadir Canudos, mas com o acréscimo de canhões, milhares de soldados, eles derrotam Canudos. Antônio Conselheiro já havia morrido antes de doença. Eles derrotam Canudos e matam toda a sua população, todos os homens de Canudos, num massacre gigantesco para servir de exemplo para quem quiser mexer com os coronéis e com a República no Brasil. Lógico, sempre baseado no monarquismo de Antônio Conselheiro, que foi a justificativa para invadir o Arraial. Então esse é Canudos, o mais importante movimento messiânico. Santa Catarina e Paraná tem um outro muito parecido, que é o contestado, lá da figura de Zé Maria. O contestado, lógico, tem as suas peculiaridades. Ali vai ser uma região em disputa entre Paraná e Santa Catarina, por isso contestado. Vai ter ali a construção de uma ferrovia ligando Rio Grande do Sul a São Paulo, e essa ferrovia vai passar pela terra das pessoas que vão ser tiradas da sua terra, né? Então pessoas que já empobrecidas vão ser tiradas da terra. Além disso, alguns fazendeiros da região, alguns coronéis também já haviam invadido terra de sertanejo, de pessoas pobres. Essa indústria, essa ferrovia que vai passar por ali, vai ser construída por uma empresa americana que ganha do governo 15 quilômetros dos 2 lados da ferrovia. Aquelas terras passam a ser deles e eles vão vender para imigrantes europeus. Só que a terra já tinha dono, que eram os sertanejos, que vão ser expulsos dali. E aí surge o Zé Maria, levando palavra de esperança, falando sobre uma vida melhor, a vida comunitária, igualzinho Antônio Conselheiro. Vai conseguir seguidores e vai lutar contra o governo que tenta derrubar o contestado. Só que ao contrário de Antônio Conselheiro, Zé Maria morre logo na primeira expedição. Só que aí entra um caráter de espiritismo. Os sertanejos dali, o pessoal de contestado, acredita que Zé Maria vai renascer. Então eles se organizam, mais forte ainda com a morte do Zé Maria, e lutam contra o governo, só que de uma maneira ofensiva. Então eles não ficam só na defensiva, só se defendendo. Eles atacam os órgãos do governo, conseguem matar fazendeiros, destroem a empresa de ferrovia, e o governo de Hermes da Fonseca, do presidente da época, manda o exército para lá
e é um extermínio da população do contestado. Então, esse é o segundo movimento messiânico. E, por fim, o cangaço nordestino do sertão do Nordeste, né, que não é um movimento messiânico, exatamente o oposto, é um movimento de banditismo social. Ou seja, eles eram criminosos que viviam de praticar furto, sequestro e botar terror nas pessoas lá do sertão nordestino. Então, o grande questão aí do cangaço é como bandidos acabaram virando heróis no imaginário popular. Né? Como é que alguém que rouba, mata, pode ser considerado um herói? Ele é o herói dos excluídos por ele ter coragem de enfrentar o coronel. Então, um bando armado que enfrenta o coronel, coisa que eu não posso. Então vai ter a ideia aí de heroísmo dentro desse contexto histórico. Nós vamos dividir o cangaço em dois períodos, né? Nós temos o cangaço dependente, que vem lá do século XIX. Então, quando se formaram esses grupos de cangaceiro, eles percorriam o Nordeste, trabalhando para quem pagasse mais, em geral o coronel. Então, para matar um inimigo, para proteger um coronel numa viagem, etc. E já no século XX, no finalzinho do século XIX, 1896, nós vamos ter o cangaço independente, que é o mais famoso, que vai ter aí o Lampião como figura principal. O cara que rouba do fazendeiro, o cara que vive percorrendo o sertão sem residência fixa, obviamente, porque são procurados pela justiça. Né? O cangaço vai durar até 1940, vai ter um papel importantíssimo no imaginário da região nordestina. Lampião e seu grupo vai ser assassinado pelos policiais. O Corisco, que é o segundo principal cangaceiro também, e assim tem o fim do cangaço. Então espero que vocês tenham entendido aí os três movimentos do campo. A próxima aula a gente vai falar sobre os movimentos na cidade, e qualquer dúvida vocês podem mandar que eu estarei respondendo aí no Classroom. Abraço!